Pai, em nome de Jesus eu oro, declarando, Senhor Jesus, pensamentos cativos ao Senhor, completamente ao Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu dou uma ordem agora para que se cale toda a voz do eu, para que se cale, Senhor Jesus, toda a voz humana, para que se cale, Senhor, toda a voz que não provém do Senhor, e que em nome de Jesus a sua voz seja ouvida nessa noite e que gere vida, que gere transformação e que gere um comportamento segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia em Êxodo 2, capítulo 2, verso 11, do 11 ao 15. O Senhor tem nos ensinado muito com a vida de Moisés e Ele vai continuar nos ensinando essa noite. Êxodo 2, do 11 ao 15. Vamos ler. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao seu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Volta o primeiro versículo novamente, versículo 11, por favor. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já o quê? Moisés era homem. Moisés já era um homem. Moisés já era um libertador, porque Moisés nasceu libertador. Moisés foi protegido quando ele era criança por Deus, porque ele era um libertador. Então aqui, Moisés, ele tem um instinto de libertador. Ele tem uma atitude de libertador. A Bíblia diz que ele sai para ir ao encontro dos seus irmãos hebreus. Só que nesse caminho ele vê um hebreu lutando com ele vê os hebreus sendo castigados com cargas duras de trabalho. Isso que a Bíblia diz. E aí ele vê um dos egípcios ferindo o hebreu, e nesse mesmo contexto, então, acredita-se que aquele egípcio feria o hebreu por causa das altas cargas de trabalho. E Moisés vê aquilo e Moisés fica indignado, porque o hebreu, seu irmão, seu povo, estava sendo ferido, castigado. E o que Moisés faz? Ele mata aquele egípcio. Então aqui nós temos um homem, nós temos um libertador, mas agindo como um menino. Por quê? Porque como libertador, matar um egípcio ia fazer o povo livre? Matar um egípcio faria aquele povo livre? Deus não queria libertar um homem. Deus queria libertar um povo. Mas Moisés, já sendo homem, mas agindo por impulso, porque homens são governados pelo Senhor. Homens governam as suas emoções. Homens se equilibram nas suas emoções em Cristo, mas meninos agem impulsivamente e faz aquilo que dá vontade. E aí, olha só o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 5, do 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. O escritor de Hebreus estava dizendo para aquele povo assim: olha, a esse respeito temos muitas coisas a dizer a vocês, coisas difíceis de explicar,
porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidades de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o escritor de Hebreus estava dizendo aqui para aquele povo? Ele estava dizendo assim: eu tenho coisas complicadas para explicar para vocês, e eu não vou poder explicar, porque vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Mas vocês têm novamente necessidade de que eu comece lá do começo e explique os princípios básicos. Vocês têm necessidade de leite, não de alimento sólido. E por isso, aí olha só, ele diz assim: para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele fala que o alimento sólido é para aqueles que pela prática, ou seja, comportamento. Prática não é teoria, não é aquilo que se fala, não é aquilo que se lê, não é aquilo que se ouve. Pela prática, ou seja, pela forma com que vocês se comportam. Se vocês se comportam sabendo discernir o bem e o mal, vocês merecem receber o alimento sólido. E aí, muitas vezes, nós olhamos para pessoas que às vezes receberam Jesus ontem, há 2 dias atrás, há 1 mês atrás, e a gente vê essas pessoas recebendo tanto de Deus. A gente vê essas pessoas às vezes num altar pregando, e a gente fala assim: uau, mas o que aconteceu? Recebeu Jesus ontem, se converteu ontem, e eu estou aqui às vezes há 30 anos e não tenho essa habilidade, não tenho essa faculdade. A palavra nos ensina: tempo nós temos, mas muitas vezes temos escolhido agir como meninos, como crianças, impulsivamente. Quando Moisés mata um egípcio, ele não cumpre propósito, mas ele age sendo homem como um menino. E olha só, se a sua mente não estiver disposta a crescer, nada na sua vida vai crescer. Suas finanças não vão crescer, seu casamento não vai crescer, os seus relacionamentos não irão crescer. Nada vai crescer se a sua mente não estiver disposta a crescer. Então, ao invés de só orar por crescimento, faça o que tantas pessoas aqui nessa igreja têm feito. Pare e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para me alinhar com a tua vontade? O crescimento é para pessoas que decidem crescer. Êxodo 2, do 12 ao 14 diz assim: e olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens estavam ali discutindo. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral ou juiz de nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Ele temeu. Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Foi descoberto, porque em um ato imaturo de Moisés, ele constrói algo sob a areia, debaixo da areia. E tudo que é construído sob ou sobre a areia tende a desfalecer. Tudo que é construído sob ou sobre a areia tem prazo de validade curto. Então, naquele ato imaturo de Moisés, ele faz algo, esconde sobre a areia, mas logo no dia seguinte, quando ele volta ali,
ele percebe que foi descoberto, que a areia expôs o pecado dele. Porque a Bíblia nos diz que tudo que nós formos construir, nós devemos construir sob a rocha. Obras edificadas sob a areia têm prazo de validade curto. Mas como eu sei que o que eu estou fazendo está sendo construído sobre a areia ou sobre a rocha? Qual é o crivo? Como é que eu sei se aquilo que eu estou edificando, se aquilo que eu estou construindo tem uma base na areia ou tem uma base na rocha, que é Cristo? Mateus 7, 26 e 27 nos fala sobre isso. Projeta para nós, por favor, Mateus 7, 26 e 27. Diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aquele que... Volta o versículo, por favor. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as... Tem pessoas que ouvem a palavra do Senhor aos domingos, na segunda, na terça, na quarta, mas isso não faz de um homem sensato, uma mulher sensata. A Bíblia diz que quem ouve e a cumpre. Então a Bíblia diz assim, que quem ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Insensato significa louco, sem razão, sem bom senso. Então, se eu não priorizo absolutamente ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, tudo que eu construo fora do crivo de ouvir e obedecer a Deus é loucura e é sobre a areia. E aí agora você precisa responder: quais coisas você tem construído sobre a areia e quais coisas você tem construído sobre a rocha? Um casamento em que um homem não ama sua esposa como Cristo amou a igreja em obediência, está construindo a sua família sobre a areia. Um casamento em que uma mulher não se submete à missão do marido como se submete a Cristo, é uma construção sobre a areia. As finanças em que não honram a Cristo e que não obedecem às leis municipais e que não pagam os seus impostos, são finanças construídas sobre a areia. Qualquer coisa, qualquer relacionamento, a Bíblia vai dizer em Salmos primeiros como devem ser os nossos relacionamentos, quem são as pessoas com as quais nós não devemos assentar, e aí nós entendemos com as quais nós devemos nos associar. Qualquer associação com o mundo, com o pecado, faz com que os nossos relacionamentos estejam construídos sob a areia. E tudo isso provavelmente vai cair, vai ruir, vai ser exposto, porque aquele que ouve a minha palavra, mas não as cumpre, é louco, insensato e constrói a sua casa sobre a areia. E às vezes nós fazemos tanto esforço para construir algo, nós colocamos tanto esforço, talvez em um novo negócio, ou em um negócio, ou em nossa família, ou nós investimos tantas as nossas forças físicas, emocionais, financeiras, familiares para construir coisas, mas nós não nos preocupamos com a base. Nós não investimos na base. Qual é a base? Ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre isso e obedecer exatamente aquilo que Ele dirigir. Tem gente que acontece com muita frequência, não com muita frequência, mas com uma certa frequência. Às vezes você pergunta para alguém: como é que você está? Vai bem e tal? Você sabe que a pessoa está passando por um problema e você quer começar uma conversa para você poder
auxiliar, servir, ajudar. E às vezes a pessoa fala, imagina, eu vou muito bem, estou na melhor fase da minha vida, da minha família, do meu casamento. E aí a gente não tem acesso a ajudar porque a pessoa se fecha dessa forma. E é muito comum as pessoas falarem, e às vezes a gente se espelha, a gente olha e fala, nossa, aquela família é tão feliz, ou aquele homem é tão próspero, ou aquela pessoa vai tão bem em tal área da sua vida, ou aquela pessoa tem tantos amigos, e a gente julga pelo aquilo que a gente vê. E além do que a gente vê, muitas vezes as pessoas testificam isso, falam que estão bem, você aparentemente julgaria que estão bem, mas entre falar e viver tem uma distância muito longa. E eu me lembro que uma vez um tempo atrás, uma pessoa falou assim, eu vou me comportar como fulano de tal e ciclano, porque a família dessas pessoas parecem ser felizes e a minha, tentando obedecer a Bíblia, tentando ser sábia, tentando ser submissa, não é feliz. Então eu quero me comportar como tal fulano que não é assim, porque vai dar certo. E é fácil você falar isso vendo de longe. Eu lembro que quando no meu primeiro grau, não lembro exatamente se até o 5º ano ou até o 1º ano, mas eu lembro que eu tinha uma professora que me chamava muita atenção, porque era uma mulher muito bonita e o marido dela era muito bonito. Então a gente olhava, era aquele casal mais lindo, sabe? Aquele casal de televisão. E eu sempre tive os meus olhos muito voltados para pessoas, comportamento de pessoas, porque eu gosto de pessoas, então eu gosto de observar pessoas. E eu observava muito essa professora. E ela falava, ela era cristã, o marido também, frequentavam uma determinada igreja. E eu lembro que um dia, ela falando na sala de aula, ela disse assim, que o casamento dela era muito feliz, que ela não tinha problemas, e ela disse uma frase que ficou uma frase de efeito muito bonita para mim, e eu fiquei muito encantada. Ela disse assim, eu não tenho problemas no meu casamento, eu tenho Jesus. E assim, aquilo para mim foi um negócio poético demais, né? Eu achei lindo. Só que, passado ali alguns meses, naquele contexto ali escolar, ela se separou do esposo. E ela se separou do esposo e não tinha motivos aparentes que a gente soubesse. E simplesmente se separou. Tinha um filho pequeno. Mas essa frase, eu ficava, gente, como é que pode? Um casal tão feliz, um casamento feliz, um casamento que não tem problema, que tem Jesus e de repente, sem razão, se separam. Passaram-se os anos, essa pessoa se mudou daqui. Mas uma coisa era o que ela dizia, outra coisa era o que ela fazia e o que ela vivia. E aqui, a Bíblia diz assim, que aquele que ouve e não obedece, não muda nada. Então, às vezes, você vai ouvir pessoas te dar a receita da felicidade, te dar o caminho das pedras, te dar o caminho do sucesso, que se você não conhece o que aquela pessoa vive, não muda nada. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, nós precisamos ter um filtro sobre aquilo que nós ouvimos, acreditamos e queremos modelar. Nós precisamos desejar modelar Cristo, porque Cristo é reto, o que Ele diz é. Então, ouvir e obedecer a Cristo é imprescindível. E assim, aquilo que você fala precisa ser testificado, testemunhado por aquilo que as pessoas veem. A sua vida, ela é o testemunho daquilo que você fala. E às vezes esse testemunho é completamente contrário. A sua vida, ela é o testemunho do conhecimento da verdade e da obediência. As suas emoções também, elas são o testemunho do conhecimento da verdade e da obediência, porque é impossível obedecer o que você não conhece. Então, as suas emoções, elas testificam se você conhece a verdade e se você obedece a verdade. A sua vida financeira, eu não estou falando de riqueza, mas eu estou falando de prosperidade. A sua vida financeira, ela é o testemunho daquilo que você conhece da verdade e você obedece da verdade. Aquilo que você vive precisa testificar com o que você fala. As pessoas
a nossa vida é como um livro aberto e as pessoas estão assistindo isso. E talvez você fique chateado por falarmos de emoções, porque é um campo delicado quando a gente fala de emoções. Mas a Bíblia fala de emoções. A Bíblia nos promete que as nossas emoções seriam restauradas se nós estivéssemos em Cristo. Então, até as nossas emoções testificam do conhecimento que nós temos da verdade e da obediência que nós vivemos da verdade, se nós de fato obedecemos ou não. Porque o conhecimento liberta junto com a prática. Eu preciso conhecer e eu preciso escolher viver diferente. Isaías 40:31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha só que Isaías estava falando, ele não estava falando de uma vida fácil. Isaías estava dizendo assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Só renova as forças quem está cansado. E ele diz assim: subirão com asas como águias. Ou seja, ele está dizendo de alguém que está embaixo, mas que o Senhor faz subir. Aí ele diz assim: correrão e não se cansarão. Ele não está falando de alguém que está sentado, deitado em berço esplêndido. Ele está dizendo: vocês vão correr, mas vocês não vão se cansar, porque eu vou renovar as suas forças. Então, quando eu me deparo em uma situação que eu me vejo cansada, e eu olho e eu penso: eu estou cansada, eu não quero mais nada, eu quero parar, eu quero desistir, isso testifica que falta algo em conhecer e em viver a verdade. Porque ou eu vou acreditar no que você me diz, que o seu cansaço não tem solução, ou eu vou acreditar no que a Bíblia me diz. Eu escolho acreditar no que a Bíblia me diz. E a Bíblia me diz que correrão e não se cansarão, que caminharão e não se fadigarão. Então as nossas emoções falam daquilo que nós estamos vivendo em Cristo. E eu falo isso não é para atacar as minhas emoções, as emoções de ninguém, mas eu falo isso para que você tenha luz e que você busque essa luz, para que você viva essa luz e para que você seja renovado. Muitas vezes nós avaliamos a vida de pessoas a longa distância, pessoas que às vezes não cumprem princípios e vivem de formas diferentes do que a palavra ensina. Mas a nossa visão a longa distância, a Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A nossa visão a longa distância é para a esperança. A nossa visão a longa distância é para termos os nossos olhos colocados em Cristo. A nossa visão a longa distância é para que os nossos olhos vejam a eternidade, vejam para onde a gente está indo, veja que o que vem é maior do que o que está. Isso é a nossa visão para a longa distância, mas a nossa visão para diagnóstico e para cura precisa ser uma visão a curta distância. Tudo que você vê a longa distância, você não vê os detalhes. E é por isso que nós não conhecemos os detalhes do céu e da eternidade. Nós vamos viver lá. Mas, se você quer modelar a vida de alguém, se você quer fazer o que alguém faz, porque Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não é pecado você modelar a vida de alguém, você se inspirar em alguém, mas para que você se inspire em alguém, você precisa se aproximar, para que de fato você veja. O lugar onde o nosso caráter é revelado chama-se mesa. O lugar onde nós de fato deixamos escapar quem nós somos chama-se relacionamento. Então eu modelar alguém que está lá longe e que às vezes não faz o que Cristo manda fazer é muito fácil, mas não é verdadeiro. Se aproxime. Se você quer ajudar alguém, se aproxime, conheça, ouça a história dessa pessoa, analise os pontos, veja o que é bom e o que é mal. Se você quer modelar alguém, se aproxime, conheça as virtudes
conheça aquilo que precisa ser melhorado, mas não modele alguém de tão longe que você não sabe o que vive, você não sabe quais os frutos, você não sabe de fato aquilo que semeia. Então a visão para diagnóstico tem que ser de perto, assentado à mesa, e é por isso que Jesus diz lá, Davi diz lá em Salmos 1, para quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Porque assentar é dividir, assentar é compartilhar. E se você se assenta na mesa de um ímpio, aonde você não tem alimento suficiente para dar, certamente você vai se alimentar com o lixo que é servido ali. Então só vá verdadeiramente até onde você tem alimento para levar. Se você não tem, recue. Hebreus 5, 8 e 9 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Olha só, nós estamos falando de Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É difícil para você entender que Jesus aprendeu a ser obediente com as dores que ele sofreu? E eu imagino que Cristo aprendeu, é coisa da minha cabeça, que com tantas aflições, com tantas lutas, com tantos ataques que ele viveu, eu imagino que sempre que ele subia ao monte para estar sozinho com Deus, ele tinha uma instrução, ele tinha uma direção. E ele percebia que quando ele obedecia a direção, quando ele obedecia a instrução, o caminho era mais curto, funcionava, dava certo, acontecia exatamente o que o Pai disse que aconteceria. Então a Bíblia diz assim, que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência com as aflições, com aquilo que padeceu. Então eu imagino que ele ligou uma coisa à outra. Se eu obedeço, o caminho é mais curto. Se eu obedeço, acontece exatamente o que ele disse que aconteceria. Então eu não sou surpreendido em nada. Só que a segunda parte desse versículo diz assim, vou ler todo o versículo. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele, preste atenção, sendo ele consumado, ou seja, sendo ele morto, veio a ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Já te falaram que a salvação é para todos? Já te falaram que o amor de Jesus alcança a todos? Já te falaram que o céu é para todos? Pois a minha Bíblia, em Hebreus 5, versículo 9, diz assim, que ele veio ser causa da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não importa se você vem aos cultos, não importa se você faz boas obras, não importa se você é caridoso, se você não obedece Jesus, se você não escolhe viver uma vida de obediência, você pode perder a salvação. E aí talvez você fale assim, mas quem é que não peca? Quem é que não desobedece? Todos nós, porque nós somos humanos, não é sobre pecar. Nós não seremos medidos pela nossa quantidade de pecados, mas é a nossa decisão de viver uma vida de obediência. E na decisão de viver uma vida de obediência, certamente nós iremos pecar muito. Mas todos os dias, quando nós levantarmos da nossa cama, a nossa decisão precisa ser: eu vou ser igual a Jesus hoje. Eu vou manifestar Jesus. Eu vou fazer aquilo que Jesus faria. Eu vou me comportar como Jesus se comportaria. Eu vou abençoar quem Jesus abençoaria. Eu vou falar aquilo que Jesus falaria. Eu vou tentar fazer aquilo que Jesus faria.
Eu não vou agir impulsivamente para satisfazer os desejos das minhas emoções. E a Bíblia diz que Cristo é a rocha e nos instrui a construir as nossas casas sobre a rocha. A areia remete a pessoas. A Bíblia vai comparar em muitos momentos as pessoas como areia, as gerações, a descendência como areia. Você vai ver a Bíblia comparando pessoas à areia. E quando a Bíblia fala de rocha, a Bíblia fala da rocha eterna, que é Cristo Jesus. E aí a Bíblia diz: não construa sua casa sobre a areia, mas construa sua casa sobre a rocha. Eu entendo que o Senhor está dizendo: não firme os seus projetos em pessoas. Não firme a sua família em pessoas. Não firme as suas finanças em pessoas. Não firme os seus planos em pessoas. Mas firme em Cristo. Firme na rocha. Porque quando você estiver na rocha, você vai ouvir a verdade. Você vai ver o caminho. Você vai ter a direção. E você vai ter a única palavra que vai mudar a sua vida. Pessoas são para ser amadas, para ser ensinadas, para se compartilhar aquilo que nós vamos viver lá, são para aprendermos juntos. Pessoas são para crescimento, são para sustentarmos uns aos outros quando ficar difícil. Se um cair, o outro levanta. Mas a nossa vida precisa estar firmada na rocha. Porque quando a gente fala de pessoas, nós falamos até de nós mesmos. Muitas coisas, muitas decisões, nós tomamos com base no nosso conhecimento. A gente falou isso na palavra anterior, nas nossas grandes ideias. Então, às vezes nós fazemos coisas. Eu lembro de uma pessoa que teve uma decepção muito grande, porque entrou numa sociedade com uma pessoa cristã, e essa sociedade deu muito errado, a pessoa contava que foi passada para trás e tudo mais. E essa pessoa teve um transtorno familiar muito grande por isso. Mas a minha pergunta é: o Senhor mandou fazer? O Senhor direcionou? Ou eu confiei naquilo que eu queria receber? Eu confiei naquilo que eu queria viver? Eu confiei nos meus planos? Eu confiei em pessoas? Eu confiei em títulos? O Senhor não manda que a gente confie em nada que não seja Ele. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E isso não está ligado a não ter relacionamentos. Isso não está ligado a não amar pessoas. Isso não está ligado a não ajudar pessoas. Isso não está ligado a não caminhar com pessoas. Mas está ligado a você estar firmado apenas e completamente na rocha que é Cristo. Não tem desculpa. Ah, mas fulano me enganou. Não, fulano não te enganou. Você se enganou quanto a fulano. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade, a culpa em pessoas. Fulano me roubou, fulano me traiu. Nananana. Você fez isso quando você não se firmou em Cristo para ouvir o que Cristo diria. E mesmo ouvindo a direção do Senhor, a Bíblia diz que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Mas nas aflições ele aprendeu a obediência. E a obediência é o caminho mais curto para você vencer as aflições. A obediência, presta atenção, a obediência é o preço que se paga para ter um terreno para que você construa sobre a rocha. Não construa nada sobre a areia. Construa sobre a rocha. Mas construir sobre a rocha tem um preço. E se chama obediência. A obediência te dá acesso à rocha. E nós já vamos encerrar. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não tem meio termo. Não tem eu vou servir
eu vou servir o mundo, eu vou servir nisso, eu vou servir naquilo, e separar. Não existe vida secular e vida cristã, existe vida com Cristo e vida sem Cristo. Se você escolhe ter duas vidas, uma quando você está na igreja e outra quando você está fora da igreja, a Bíblia diz que você se encaixa naquela categoria daqueles que se fazem amigos do mundo e são inimigos de Deus. Então a Bíblia diz assim: a quem vocês escolhem servir, esse será o Senhor de vocês. Se vocês resolvem servir o pecado, vocês estão servindo o pecado para a morte, ou vocês servem a obediência para a justiça. Isaías 1, 19 e 20 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Projeta para nós, por favor, Isaías 19, 20. Isaías 19, 20. Às vezes nós lemos e passamos por cima, a gente pega só aquilo que é legal, aquilo que nos mostra os benefícios da graça. E servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Isaías 19, 20. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Se quiserdes, você precisa querer, primeira coisa. Você precisa querer. Se você não quiser, você não vai viver nada. Você não pode depender de nada, de ninguém, de sistema, de governo, de pessoas, de pastores, de líderes, de família. Você precisa querer. E o dia que você quiser, você vai viver, porque aquele que falou é fiel para cumprir. O Senhor não mente, Ele não se arrepende. Se você quiser e obedecer, você vai provar do melhor dessa terra. Mas não tem melhor dessa terra para quem não quer e não obedece. Vamos entender isso, pelo amor de Deus, porque a gente prega uma teologia bonita de prosperidade, mas que não passa pela verdade da cruz, que é a obediência. Projeta Salmo 106, verso 32 e 33, para a gente encerrar. Salmo 106, verso 32 e 33. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Aqui essa versão diz que de modo que falou imprudentemente com seus lábios. E a minha palavra para você aqui é: não se mova pelo que os outros fazem. Não se perca pelo que os outros fazem. Moisés, ele oscilava entre ira contra aquele povo e misericórdia para com aquele povo. Moisés quebrou as tábuas da lei quando ele desceu e pegou aquele povo adorando outros deuses. Mas teve circunstâncias em que Deus ia matar o povo e Moisés falou: Deus, não faz isso. Eu te peço por esse povo. O Senhor prometeu que esse povo iria entrar na terra e agora o Senhor vai matar eles. Não faz isso. E Deus poupou o povo por causa da intercessão de Moisés. Então Moisés vivia esses dois extremos de ira contra aquele povo e de misericórdia. Só que a Bíblia diz assim, Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito.
melhor é o fim das coisas do que o início delas. Se você fizer boas obras toda a sua vida, mas negar Jesus, desobedecer, no final, certamente você terá muito prejuízo por isso. Moisés vive aquele conflito de ira e de misericórdia, mas no final ele faz algo que fere a simbologia daquilo que Jesus e que Deus estava escrevendo para o que viria a ser o Novo Testamento de Jesus. Nós aprendemos isso de uma forma muito linda com o T.D. Jakes, quando ele diz que quando Moisés fere a rocha a primeira vez, simbolizava que Cristo estava ferindo do seu lado e daqui estava saindo água. Então, a primeira vez que Deus manda que Moisés fira a rocha, ele simbologicamente estava escrevendo a morte do Cristo, a morte de Jesus. Da segunda vez, Deus fala: Moisés, agora você vai falar a rocha, porque Cristo deveria ser crucificado apenas uma vez. Cristo não precisava ser crucificado duas vezes. Era um sacrifício perfeito. E quando Moisés, na sua ira, se exalta, vai lá e toca na rocha com agressividade, Moisés fere o que Deus estava escrevendo para ser a simbologia da nova aliança, porque a rocha representa Cristo. Então Moisés não poderia ferir a rocha duas vezes, e ele já havia ferido em outra situação. Então, naquele momento, Moisés é impedido de acessar a terra prometida. E Moisés tem o seu fim ali no deserto, e aquele povo segue com outro homem que iria conduzi-los à terra prometida. Então, não se mova pelo que as pessoas se movem. Não faça porque o outro faz. Não obedeça porque o outro obedece. Não beba porque o outro bebe. Não coma porque o outro come. Não se vista dessa forma porque o outro se veste. Não se comporte assim porque o outro se comporta. Não se comporte de um jeito errado porque o outro faz. Não se espelhe em pessoas que fazem aquilo que Deus não mandou fazer. Obedeça a Jesus incondicionalmente. Se mova pela voz. Se Moisés se move pela voz, Moisés falaria a pedra. Mas naquele momento Moisés não se move pela voz, e Moisés se move, ele reage àquilo que o povo agiu, e ele perde o direito de acessar a terra prometida. É aquela famosa fala de mãe: você vai cair no buraco porque o outro caiu? Se o outro cair no buraco, você vai cair também? Não peque porque o outro está pecando. Se oriente pela palavra, se guie pela palavra, seja obediente à palavra, seja completamente contrário ao mundo, seja diferente, seja careta, seja o que você precisar ser, mas seja obediente a Cristo e exclusivamente a Cristo. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero todos com os olhos fechados. Esse é um tempo que você separou para cultuar ao Senhor. Esse é um tempo que você separou para adorar o Senhor. Então não se preocupe com quem está do lado. Não se preocupe com quem já está indo embora. Faça aquilo que você veio fazer. Feche seus olhos. Antes da gente orar, você de olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Se tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus. Se tem alguém que quer sair de cima do muro, aonde sabe que está ofertando a sua vida em tempos ao mundo e em tempos ao Senhor. Se tem alguém que quer tomar uma decisão radical de a partir de hoje servir Jesus e só Jesus. Se tem alguém que está com o coração queimando aí, falando: eu preciso disso, eu preciso ter minha vida transformada, eu preciso que as pessoas vejam esses frutos da verdade em mim, eu preciso fazer diferente. Se tem alguém aí que quer receber Jesus, vem aqui na frente agora, que nós queremos orar por você. Nós queremos selar essa aliança entre você e o Senhor. Não fica no seu lugar, não fica sentado aí. Olha, talvez você pense: mas eu vou, é constrangedor. Deixa eu te falar, constrangedor é Jesus voltar e a gente ficar. Se levanta da onde você está e vem aqui, entrega a sua vida para Jesus, reconhece Ele como seu Salvador, se entrega a Ele.
Vem aqui, levanta do seu lugar. Não perde essa chance não, de declarar a sua entrega, de declarar o seu amor por Jesus. Ele quer fazer tudo novo, Ele quer transformar tudo, Ele quer mudar tudo. Ele quer que você tenha frutos de vida no seu espírito. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, pela noiva do Senhor. Eu oro, Senhor, pela tua igreja. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós temos aqui uma igreja buscando santificação. Nós temos aqui uma igreja, Senhor Jesus, buscando ser limpa para o Senhor. Nós temos aqui, Senhor Jesus, uma noiva sendo enfeitada para se encontrar com o Senhor no último dia. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que a tua igreja, Senhor, saia daqui hoje com a decisão de ser radicalmente obediente, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, que a tua igreja saia daqui hoje com a decisão, Senhor, de construir apenas alicerces sobre a rocha. Eu oro, Senhor Jesus, para que a tua igreja saia daqui hoje, Senhor Jesus, decidida, Pai, a firmar os seus alicerces em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, pela aliança do Teu Filho. Senhor, escreve o nome do Teu Filho no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, faz uma aliança com Ele hoje. Deus, nós falamos sim, amém, para essa aliança. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo sobre a vida do Seu Filho. Senhor Jesus, aonde havia morte, aonde havia fracasso, aonde havia falta de credibilidade, eu declaro honra. Eu declaro, Senhor Jesus, que o Teu nome vai ser honrado. Eu declaro que o Seu nome vai ser manifesto através da vida do Teu Filho. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, essa cidade vai ver o Teu Filho manifestando a Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro uma noiva obediente a Ti. Eu declaro uma noiva que não se conforma com esse mundo. Eu declaro, Senhor Jesus, uma noiva que decide crescer, que decide amadurecer, que decide viver coisas grandes, que decide, Senhor, ter a mente transformada. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a Tua noiva seja mais polida hoje. Seja, Senhor Jesus, aperfeiçoada hoje por Tua palavra. E que tudo que nós aprendemos seja manifesto amanhã, quando nós sairmos das nossas casas. Em nome de Jesus eu oro.